Fala, meus queridos, tudo tranquilo? Guilherme aqui. Vamos lá então para mais uma resolução das listas aqui da nossa série pré-cálculo. Estamos aqui no capítulo de funções, lista número 18, tratando da primeira parte ali do tema de funções polinomiais. Mas antes da gente começar a falar da nossa lista em si, se você está vendo esse vídeo no YouTube, já deixa seu like, já compartilha esse vídeo com aquele amigo que você sabe que também precisa aprender esse tipo de conteúdo e já se inscreve no canal para não ficar de fora das próximas resoluções postadas por aqui. Vamos lá, questão número 1. Na questão número 1, eu pedi simplesmente que vocês relacionassem o gráfico dado, cada um dos gráficos, com as funções. E a gente teve ali as funções f de x igual a x à quarta, f de x igual a x à quinta, f de x igual a x à décima e f de x igual a x elevado a 17. Então vamos relembrar do que eu falei para vocês lá no post teórico. As funções ali polinomiais, elas vão ter a cara básica de dois tipos de função, x ao quadrado e x ao cubo. Toda função que for par, que for de expoente par, ela vai ter um gráfico parecido com x ao quadrado, que ele abre ali naquele formato parecendo uma parábola. E toda função que for ímpar vai ter o gráfico parecido com x ao cubo, que faz aquela curvinha ali e tem uma parte negativa e uma parte positiva. Ou seja, se a gente pegar esses gráficos aqui, vamos relembrar também que eu falei que quanto maior era o expoente, aquela parte ali próxima ao zero tem que estar mais achatada, tem que ser maior. Por quê? É só você pensar, um número muito pequeno elevado a um expoente muito grande vai dar quase zero, concorda? Então, por exemplo, faz aí 1/4 elevado, sei lá, a décima. Dá 1 dividido por 4 elevado a décima. Então, quanto maior for o expoente, aqueles números pequenos vão ficar muito próximos de zero. Então, pegando todas essas informações, a gente pode ver, então, que a gente tem dois gráficos com expoente par, x à quarta e x à décima. Então, x à décima vai ter que ser aquele que vai estar com o gráfico mais aberto e o x à quarta vai ter que ser aquele que está com aquela parte de baixo mais estreita. Então, o meu gráfico 1, ele vai corresponder à minha função da letra A, que é o próprio x à quarta. E o meu gráfico aqui, 4, vai corresponder à função da letra C, que é de x à décima. Pegando agora os gráficos com expoente ímpar, é a mesma ideia, Ali próximo do zero vai ter que estar mais achatado para aqueles de expoente ímpar maior. Então, se a gente tem x a 17 e x à quinta, esse gráfico aqui que é mais achatado em torno do zero só pode corresponder ao x a 17. Então, esse gráfico corresponde à letra D. Sobrou aqui para mim que o x à quinta corresponde ao gráfico da letra B. Questão número 2. Quais dos gráficos podem ser considerados uma função polinomial? Aí vamos relembrar, pessoal. Uma função polinomial, o domínio dela são todos os números reais. O que quer dizer isso? Que nunca vai ter nenhum tipo de restrição ali na fórmula da função. Ou seja, o gráfico dessa função ele tem que ser suave e contínuo, Que quando o gráfico ele não é suave nem contínuo, por exemplo, ele tem uma quebra ou ele tem um buraco, como eu falei lá no post, isso quer dizer que ele tem descontinuidades. Então eu coloquei aqui para vocês, não pode ter quebras e buracos, isso quer dizer que não pode ter descontinuidade, beleza? E a mesma ideia para quinas. A quina também é um tipo de descontinuidade, como se a fórmula da função estivesse variando bruscamente. E não é o que acontece aqui na função polinomial. Então, de todos esses gráficos, vamos analisar. Aqui no gráfico 1, a gente tem uma quina. Aqui no gráfico 4, a gente tem uma quina aqui e aqui. Perceba que a forma aqui do gráfico sofre uma modificação. E aqui no gráfico 3, a gente tem um buraco, que é quando a função não está definida nesse ponto. E a gente tem exatamente aqui uma descontinuidade, beleza? Então, só o gráfico 2 que atende o requisito de ser suave e contínuo. Então, quais dos gráficos podem ser de uma função polinomial? Somente o gráfico 2. Questão número 3. Eu pedi que vocês esboçassem um gráfico de duas funções. Na letra A, f de x igual a menos x mais 5 entre parênteses elevado à quarta. E na letra B, f de x igual a 2 vezes, entre parênteses, x menos 1 elevado ao cubo mais 3. Então, vamos relembrar qual que é a ideia básica aqui. A gente já sabe, então, que existem os gráficos dos monômios x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, x à quinta e por aí vai. Eles são um gráfico base e a gente pode construir outros gráficos aplicando aquelas transformações de funções que a gente já viu, Então, se a gente pega essa primeira função aqui, está um expoente elevado à quarta. A gente vai pegar, então, o gráfico base de y igual a x à quarta. Aí, olha só quais transformações que estão acontecendo aqui. A primeira coisa, seria um x mais 5. Você está ali adicionando 5 no argumento da função. Vamos relembrar o que isso significa. Isso significa que você agora tem que andar o seu gráfico 5 unidades para a esquerda, beleza? Então, o meu gráfico aqui, por exemplo, de x mais 5 à quarta, ele deveria estar mais ou menos aqui, beleza? Só que aí perceba que agora você ainda tem um sinal de menos antes aqui,
de todo mundo. Então eu tenho que refletir esse cara em torno do eixo X. Então qual vai ter que ser o formato final do meu gráfico? Então ele tem mais ou menos essa cara, né? Então você andou com o seu gráfico de x à quarta, primeiro 5 unidades para a esquerda, depois refletiu ele em torno do eixo X. Então a gente pode até colocar aqui, esse é o gráfico simplesmente de y igual a x mais 5 à quarta, e esse aqui é o gráfico final que a gente está procurando, que é o menos x mais 5 elevado a 4. Na letra B, a gente vai ter que partir do gráfico base de y igual a x ao cubo, porque a gente tinha lá na nossa função, né, que é 2 vezes x menos 1 elevado ao cubo. Então, x ao cubo tem que ser o gráfico base. Então, qual que é a primeira ideia? X menos 1. Quer dizer, então, que agora eu teria que andar com o meu gráfico uma unidade para a direita. Então, o meu primeiro caso aqui, né, eu teria que simplesmente repetir esse gráfico. Então, ele estaria mais ou menos com essa cara. Esse é o gráfico de simplesmente x menos 1 ao cubo. Beleza. Qual que foi a segunda coisa que aconteceu ali? A segunda coisa que aconteceu foi multiplicar esse cara por 2. Quando a gente multiplica por 2, a gente está, então, alongando esse cara na vertical. Se a gente alonga esse gráfico, né, ele vai mudar um pouquinho só o formato dele. Então, ele vai ficar no formato mais ou menos assim, tá? Não vai mudar muita coisa. E, por último, o que a gente precisa fazer com esse gráfico? A gente está somando 3 unidades. Então, ele vai ter que subir 3 unidades para cima. Então, esse gráfico vai ter que ficar mais ou menos com essa cara, né? Então, esse aqui é o gráfico de y igual a 2 vezes x menos 1 ao cubo. E o que está em azul é o meu gráfico final de y igual a 2 vezes x menos 1 ao cubo mais 3. Para finalizar, nossa questão número 4, eu pedi que vocês estudassem o comportamento terminal de cada função, né, e relacionasse a função ao seu gráfico. Primeira coisa aqui, pessoal, saiu aqui um errinho de digitação. Na letra B a gente tem o sinal de menos aqui, tá? Então é menos x ao quadrado que multiplica x ao quadrado menos 4. Mas vamos lá. Para a gente analisar o comportamento terminal, vamos relembrar lá do post que comportamento terminal é quando o x está se tornando muito grande em módulo. O que isso quer dizer? O x está crescendo indefinidamente, x está tendendo a infinito, ou x está diminuindo indefinidamente, x está tendendo a menos infinito, tá? Percebe que nos dois casos o x está crescendo em módulo, mas em um ele está se tornando cada vez mais negativo. Então, para a gente analisar o comportamento nessa situação, vai importar para mim só o termo de maior expoente, porque é o termo que domina quando o x vai ficando muito grande. Então vamos lá. A minha primeira função, né, se eu realizo aqui a distributiva, vai ficar um x vezes x ao quadrado, x ao cubo. X vezes menos 4, menos 4x. Então meu gráfico é x ao cubo menos 4x. Quem que é meu termo aqui de maior expoente? Está aqui, x ao cubo. Eu preciso analisar só o comportamento desse cara. Perceba que é um monômio elevado a um expoente ímpar, tá? Então o expoente ímpar sempre conserva ali o sinal do que você está colocando na variável. Então quando o x estiver crescendo indefinidamente, x estiver indo para mais infinito, o meu monômio também está indo para mais infinito, né? Como se fosse um infinito elevado ao cubo, você pode pensar assim, né? A gente sabe que não faz sentido, porque infinito é infinito de qualquer forma. Mas à medida então que o x está crescendo, o y está crescendo. E da mesma forma, quando o x está indo lá para o menos infinito, né? Se tornando cada vez mais negativo. Se o expoente aqui vai conservar o sinal de menos, o y também vai se tornar cada vez mais negativo. Então quando o x tende a menos infinito, o y também tende a menos infinito, então ele está decrescendo junto com o x. Qual gráfico que apresenta essas características? Então imagina que ó, o x está aumentando e o y também está aumentando. O x está diminuindo e o y também está diminuindo. Então a gente pode ver que esse gráfico 1 corresponde à função da letra A. Na letra B, relembrando aqui desse sinal de menos, né? Então ficou menos x ao quadrado vezes x ao quadrado, fica menos x à quarta, e menos x ao quadrado vezes menos 4, o menos com menos se torna mais, então fica mais 4x ao quadrado. Perceba então que quem que é o meu termo aqui de maior expoente? É o menos x à quarta. E perceba também que tem esse sinal de menos aqui na frente desse termo. Quer dizer, então, que esse sinal de menos vai trocar a análise que a gente vai fazer. Então, se liga. Quando o x está aumentando indefinidamente, x está indo para infinito, o seu y também estaria indo para o infinito, né? Ele está aumentando aqui no expoente à quarta. Mas se tem esse sinal de menos troca o sinal do y. Então, se o x está indo agora para mais infinito, o y tem que estar indo para menos infinito, né? Então, quando o x está crescendo, o y vai estar decrescendo por conta desse sinal de menos. E quando o x estiver indo para menos infinito, o que vai acontecer com o y sem a gente ver o sinal de menos? Bom, tem um expoente par, não é assim? O expoente par
ele faz sumir o sinal de menos. Qualquer número negativo elevado a um expoente par se torna positivo, concorda? Então, o x tendendo a menos infinito elevado a quarta daria um y positivo. Mas como tem o sinal de menos aqui, o y também vai ter que ficar negativo. Então, se o x está tendendo para menos infinito, o y também vai ter que estar tendendo para menos infinito. Então, nos dois casos, o y tende para menos infinito. Qual que é o gráfico que corresponde a essa situação? A gente pode ver que é exatamente esse gráfico 2. O x está aumentando, y está diminuindo. O x está diminuindo, y também está diminuindo. Então, meu gráfico 2 corresponde à função da letra B. Na letra C, a gente tinha a seguinte função: f de x igual a menos x a 5 mais 5x ao cubo menos 4x. Então, vamos lá, a gente já está craque nisso. Pega o primeiro termo de maior expoente e vê, então, que tem um sinal de menos aqui que vai mudar a nossa análise. Então, perceba, expoente ímpar, se o x estava indo para mais infinito, o y também teria que ir para mais infinito. Tem um sinal de menos, troca então o sinal do y. O y vai agora para menos infinito. Se o x agora está indo para menos infinito, o expoente ímpar deixaria ele indo para menos infinito também, mas o sinal de menos aqui vai trocar o sinal desse y. Então agora a gente tem x indo para menos infinito, corresponde a um y indo para mais infinito. Então vamos lá, x está crescendo e y está decrescendo. Então o meu x tem que aumentar desses dois gráficos. O meu x tem que aumentar, mas o y tem que diminuir. E quando o x diminui, o y cresce. Então a gente pode ver que o gráfico 4 corresponde à função da letra C. E por último, na letra D, a função era f de x igual a x à quarta mais 2x ao cubo. O termo principal de maior expoente aqui é x à quarta. O sinal aqui na frente dele é positivo, não muda nada. O expoente par deixa qualquer coisa elevada ali positiva. Então, o x está indo para mais infinito, o y também tem que ir para mais infinito. Os dois crescem juntos. E o x está indo para menos infinito, o y tem que ir para mais infinito. Por quê? Tem um expoente par que tira fora esse sinal de menos. Então, nos dois casos, tanto quanto o x está crescendo quanto o x está diminuindo, o y tem que estar crescendo do mesmo jeito. Qual que é o único gráfico, então, que vai me dar esse comportamento? É exatamente o gráfico 3 que sobrou, né? Então, perceba, quando o x está crescendo, y cresce. Quando o x está diminuindo, o y também cresce. Beleza? Então, essa é a ideia do comportamento terminal de uma função polinomial. Então é isso. Essa foi a nossa lista sobre funções polinomiais, né? A primeira parte dela. Na semana que vem a gente vai continuar esse assunto, tratando de uma função que ela é muito importante lá para o cálculo. Mas eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Até a nossa próxima lista. Bons estudos, aquele abraço e tchau, tchau. Até a próxima.